Agora abre sua Bíblia comigo aí, em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Como esse culto é um culto dirigido pela juventude, eu preparei aqui uma reflexão para a gente conversar sobre as novas gerações. Porque às vezes, na troca de uma geração para outra, alguma coisa se perde. Às vezes a gente fica preocupado, os mais velhos, o que vai ser da próxima geração? Será que ela vai conseguir levar adiante? E às vezes a gente vê algumas características que preocupam a gente. E aqui nesse texto, a gente percebe que houve uma perda, uma geração que se perdeu depois de uma liderança, de um sacerdote, o sacerdote Eli. Essa geração se perde. E aí, quando tudo parecia perdido, Deus vem e age. E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite, a partir do verso 12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dissesse: leve o quanto quiser, mas antes preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu tomarei a força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. E ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica que levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia que os seus filhos sabiam o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi que todo o povo de Israel fala mal de vocês. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escutam entre o povo e do Senhor. Se alguém peca contra uma pessoa, Deus poderá intervir em seu favor. Mas, se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao seu pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor. Meus irmãos, a juventude, a adolescência, ser jovem é um desafio nos tempos atuais. É um desafio pela questão da violência que temos acompanhado a cada dia nos jornais, que alcança os jovens, os adolescentes e as crianças estão mais vulneráveis. E é um desafio também para o jovem crente se manter firme. E eu trouxe algumas informações aqui para a gente, né? Existe um livro chamado Crescendo com Seu Filho Adolescente, que traz uma importante reflexão para a gente, porque a adolescência é aquela época onde aquela criança que era tão bonita, tão fofinha, se transforma num monstrinho, revoltado, que ele vai e começa a questionar tudo, começa a questionar inclusive os valores que ele recebeu em casa. Ele
parece que ele vira um crítico dentro de casa. E é isso que acontece mesmo. Porque nesse período o adolescente tenta se achar, se descobrir quem ele é para além da família dele. Quem é ele? E outra informação que eu trago aqui para a gente é uma pesquisa de um autor americano, feita ali por volta dos anos 2000, que ele diz que 70% dos jovens entre 18 e 22 anos abandonam a igreja. Isso aqui é um número muito grande. 70% dos jovens entre 18 e 22 anos abandonam a igreja. Então, a gente vê que há uma lacuna geracional na igreja. Eu creio que não é muito diferente aqui na igreja brasileira, dessa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê que ser jovem, ser adolescente é um desafio para quem é, e é um desafio para as famílias que acompanham também. E a palavra de Deus nos dá ferramentas para lidar com todos esses desafios. A gente vê aqui nessa história, a história de uma geração de jovens sacerdotes, Hofni e Finéias, que eles não eram tão dedicados ao Senhor como o seu pai, o sacerdote Eli, era. O texto diz que eles eram perversos, tratavam com desdém as coisas sagradas. E não só as coisas sagradas, eles tratavam com desdém as pessoas, com desprezo às pessoas. Eles usavam da sua posição de autoridade no povo para abusar das pessoas, para se beneficiar. E é muito triste quando a gente vê que isso também acaba sendo uma realidade para nós. Esses rapazes, esses jovens sacerdotes, eles haviam tido um bom modelo, bons princípios, mas acontece também com a gente, em nossa época, com gente que a gente ama, de gente que recebeu as melhores condições, a melhor educação, os melhores valores, por alguma razão, o que ele faz com isso não é bom e acaba se perdendo. Isso não vai muito longe, isso chega para nós também. E é sobre isso que eu quero refletir com você. Quais são, o que contribui para alguém se perder, para uma geração se perder? Não só, a gente não vai só refletir sobre jovens, mas isso vale para você de todas as idades, para você também cuidar do seu relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente pode ver em alguém que se perde é a rejeição ao Senhor, ou o desprezo às coisas sagradas, como a gente vê aqui nesses jovens sacerdotes. Eles desprezavam as ofertas ao Senhor. E essa oferta aqui, ela deveria ser, possivelmente era uma oferta de comunhão. Qual era a dinâmica? O sacerdote era aquele responsável para intermediar a relação das pessoas com Deus. E naquela época, no Antigo Testamento, para alguém se relacionar com Deus, ela precisava ofertar, fazer uma oferta. E essa oferta deveria ser uma oferta de comunhão, onde o ofertante vinha com uma ovelha, com um animalzinho ali, e ele entregava na mão do sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal, o sangue era derramado no altar, como uma forma de entrega e culto ao Senhor, e a seguinte dinâmica se desenvolvia a partir dessa entrega ao sacerdote. Uma parte era dedicada a Deus, era queimada, a gordura era queimada e dedicada a Deus, e o peito e as coxas eram separadas para o sacerdote, para o seu uso. Porque você vai lembrar aí, que lá no Antigo Testamento, os levitas não trabalhavam, né? Então, parte do sustento deles vinha dessa oferta. Então, havia uma parte designada para os sacerdotes, que era o peito e as coxas. E ainda, o restante desse sacrifício, o ofertante, ele comia junto com os seus amigos e seus familiares. Então, a lei de Moisés, lá em Levítico vai dizer para a gente, Levítico capítulo 6, como que deveria ser essa dinâmica da oferta, mas a gente vê que esses sacerdotes, esses jovens sacerdotes, não faziam desse jeito. Quando chegava alguém para ofertar ao Senhor, eles mandavam um servo antes e já falava, não, passa aqui a parte dele logo, ele quer crua mesmo, que ele vai preparar do jeito dele. E ainda diz mais, não pegavam as partes designadas para o sacerdote, para o seu consumo. Ele pegava um garfo de 3 dentes e pegava indiscriminadamente o que viesse para ele. Então, eles transgrediam a lei do Senhor, as leis rituais do Senhor aqui.
Eles desprezavam as coisas sagradas. E você quer ver que alguém está se perdendo, é esse desdém com as coisas de Deus. É esse desprezo com as coisas de Deus. E aí você está se perguntando, tá, mas isso aqui a gente não faz mais hoje em dia, você está certo. A gente não oferece mais nenhum animal, a gente não precisa, porque tudo isso foi consumado na vinda do Senhor, foi cumprido com a vida do Senhor, com a vinda do Senhor Jesus. E o texto sagrado do Novo Testamento vai dizer que o véu do templo se rasgou. E aí, o que isso quer dizer para nós? No Antigo Testamento existia separação entre coisas sagradas e profanas. O templo era sagrado, a oferta era sagrada. E quando o Evangelho diz para a gente que o véu do templo se rasgou, diz que não existe mais essa coisa de, isso é sagrado, isso não é, esse espaço é sagrado. Não existe mais isso. Porque o Espírito Santo veio e invadiu a história. O Espírito Santo habita no coração dos filhos de Deus. E durante a Reforma Protestante, foi ensinado um conceito, muito fortemente, chamado corandeu. Corandeu é a ideia de que tudo que a gente vive, a vida que a gente vive diante de Deus. Deus está presente em todos os lugares. A vida diante de Deus. E esse conceito muito fortemente ensinado na Reforma Protestante, ensina que nós precisamos viver conscientes da presença de Deus em cada espaço, não só nos momentos sagrados. Ou seja, Deus se interessa não só com aquilo que você faz no domingo à noite, no domingo pela manhã, porque Deus está em todos os lugares. Deus está presente, até naquilo que a gente acha que é profano, até na segunda-feira, lá no seu trabalho, Deus está presente, na sua casa. E essa ideia de corandeu, da vida diante de Deus, ela também nos leva a viver uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então a gente já caminhou um pouco e já percebeu que o desprezo com as coisas sagradas não é algo que só um religioso deve se preocupar. Talvez você pensou assim, tá bom, então, se eles desprezavam as coisas sagradas, eu que não sou religioso, eu que não sou um sacerdote, eu que não sou um pastor, posso ficar tranquilo. Com essa ideia de que não existem mais coisas sagradas, sabe o que é sagrado? Tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. E você vai responder a Deus por todas as coisas que Deus coloca em suas mãos. A sua vida hoje é algo que você vai prestar contas a Deus. A sua família pode ser tocado pelo sagrado, pela presença de Deus, pelo amor de Deus, através da sua vida. Isso mostra o sagrado rompendo a barreira da nossa vida comum. Então, se a gente percebe que a gente é responsável por tudo que Deus nos deu, isso traz responsabilidade para você também, porque Deus vai pedir contas a você de tudo que Ele colocou em suas mãos, da sua vida, da sua família, de como você cuidou da sua família, se você foi um sacerdote, se você foi um mordomo fiel das coisas que Deus colocou em suas mãos. Eu queria que você começasse a refletir isso essa noite, porque quando alguém se perde, não é do dia para a noite, ele se perde negligenciando as boas dádivas que Deus dá para a gente hoje, na vida comum. E se hoje você não consegue olhar para a sua vida e não ver nada que Deus tem colocado em suas mãos, eu convido você a parar um pouco e refletir, pois Deus tem dado boas dádivas para você, que Ele quer tocar com o sagrado, com a presença dEle, com a vida, com a sua vida. Porém, a gente sabe que há uma responsabilidade maior para aqueles que já conhecem, têm mais propriedade sobre a palavra de Deus, aqueles que que estão frequentando o nosso meio, né? Aqueles que são criados dentro da igreja, porque você sabe mais, quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade.
Quanto mais você sabe do Evangelho, mais responsável você é, e mais Deus vai chegar de você e vai perguntar: e aí, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? E uma coisa que esses filhos de sacerdotes, filhos de crente que eles eram, o texto fala que eles não deram ouvidos a seu pai. E uma das causas de alguém que se perde, da perdição de alguém, é que a pessoa se acha inteligente demais. Ela não ouve ninguém. Ela se acha muito sabido das coisas. E às vezes a gente, eu já fui assim, eu já fui mais jovem, eu tenho 35 anos, sou um jovem adulto. E a gente, quando a gente é mais novo, a gente acha que a gente sabe mais do que os mais velhos. A gente não quer ouvir os nossos pais, mas eu também fui muito cabeça dura. E na minha adolescência eu fiz muita coisa ruim que me fez sofrer. E se eu pudesse dar um conselho para os mais jovens, eu diria o seguinte: você não precisa se machucar para aprender. Às vezes a gente só aprende quando se machuca, mas você não precisa se machucar para aprender. Você que é mais jovem, é muito bom quando você tem gente que se importa com você, gente que já viveu mais do que você tenha essa alegria de ouvir quem já viveu mais que você, e gente que se importa com você, porque você não precisa se dar mal para aprender. Ouça os mais velhos. Os filhos de Eli não ouviram os seus pais, e o fim deles foi trágico. Que você também se lembre que Deus está em todo lugar, que você tenha a alegria de viver para a glória de Deus. As coisas sagradas que Deus tem colocado em suas mãos, não as negligencie. Outra coisa que a gente percebe na vida daquele que está se perdendo, além do desprezo às coisas sagradas, é o desprezo às pessoas. Porque os filhos de Eli, eles desprezavam as pessoas. Eles usavam da sua posição ali como sacerdote para fazer mal e para se beneficiar. E uma coisa está ligada à outra. Quem despreza a Deus, quem rejeita a Deus, também vai desprezar o seu irmão. O apóstolo João diz isso para a gente: como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão? Então, se você não ama o seu irmão, se você despreza o seu irmão, se você age como se você fosse melhor do que ele, se você prejudica o seu irmão, você mostra diretamente que você não ama a Deus. Esse é o raciocínio do apóstolo João. E é interessante que esses sacerdotes, esses jovens sacerdotes, viviam em um tempo de muita violência, de muita imoralidade. Eles viviam na mesma época das histórias que nós lemos no livro de Juízes. Então, se você conhece a história de Juízes, você sabe que ali era uma coisa terrível. O texto sagrado ali de Juízes vai dizer: e não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme achava certo. Então cada um agia de um jeito, e existia uma imoralidade muito grande, muita violência. E esses homens eram fruto de sua época. E se a gente fosse fazer uma leitura atual, eles estavam sendo influenciados pelo mundo de sua época, que havia muita violência, havia muita ganância, muito egoísmo, e eles estavam reproduzindo esse comportamento ali, que nós vemos em Juízes. Um amor esfriado, um amor frio, um comportamento egoísta. Então, alguém vai se perdendo quando, além de negligenciar, rejeitar a Deus, também rejeita o próximo. E sabe, falando de filhos jovens e adolescentes que às vezes têm uma postura mais crítica aos pais, e a gente fica em crise por não saber lidar com essa pessoa que está criticando o que a gente faz, às vezes a gente tem que parar e dar ouvidos às críticas que são feitas a nós por nossos filhos, porque às vezes o problema não é o nosso filho que não ouve a gente, às vezes o problema é a gente, que é pai. Às vezes o que o nosso filho está fazendo é apontar em nós uma incoerência, onde a fé que nós professamos, ela não está chegando onde a gente pisa, ou onde a gente toca, ou na maneira que a gente fala. Então, às vezes, a reação rebelde do nosso filho é porque a gente está sendo incoerente.
E ele está denunciando isso, de uma maneira desmedida, de uma maneira errada, muitas vezes. Sim, mas às vezes o problema é a gente. E sabe, a gente precisa amar o Senhor de tal maneira que os nossos filhos entendam e vejam isso e aprendam a amar o Senhor através da nossa vida. Porque às vezes o problema dentro de nossa casa é a gente, é a nossa incoerência, é que a gente não vive aquilo que a gente diz crer. E outra coisa, falando aos pais, uma palavra para os pais, é que a gente tem que aprender com Eli. A gente não se calar diante das coisas erradas que nosso filho faz. Porque a gente, às vezes, tem uma visão do nosso filho que não condiz com a realidade. A gente fala assim, não, meu filho jamais faria isso. Sabe, quando você é chamado na escola para ver alguma situação e você já logo vira advogado do seu filho. Está certo, tem que defender seu filho. Mas você tem que ouvir o que o professor falou também, ali que o coordenador falou. E se ele fez algo errado, você não pode passar a mão na cabeça dele. O Eli faz isso quando ele ouve todas aquelas perversões que eles faziam, e o texto fala que eles seduziam as mulheres que estavam na beira do santuário. E essas mulheres estavam ali, muito provavelmente por conta de um voto sagrado que elas haviam feito. E um voto que muitas vezes implicava em virgindade. E esse texto denuncia a má conduta sexual desses homens que usavam de sua posição para seduzir essas jovens. E a gente não pode ficar quieto quando os nossos filhos fazem algo errado. Principalmente quando envolve violência. A gente não pode se calar. A gente tem que se posicionar. Ou melhor, a gente não pode ficar calado quando ninguém faz algo ruim, quando age com abuso, com violência, mesmo que a gente goste dessa pessoa. Às vezes, pessoas que a gente gosta fazem coisas ruins, e a gente precisa se posicionar. A gente não pode deixar essas pessoas, só porque a gente ama essas pessoas, continuarem a fazer coisas erradas. A gente aprende isso com o Eli. E uma informação que me deixa muito preocupado, recentemente, se você acompanha as notícias, você viu essa notícia, é que a violência escolar aumentou muito nos últimos 10 anos. E isso traz preocupação para a gente. Quando a gente lê isso, violência escolar, sabe o que isso quer dizer? É violência provocada por criança e por adolescente. E que tipo de violência? Além do bullying que a gente sabe muito bem, são agressões, até mesmo mortes. Você vê como a época que a gente vive é tão difícil, tão ruim, que a gente está falando de violências terríveis feitas por adolescentes. Eu ouvi uma delegada dando uma entrevista uma vez, dizendo que nesse contexto, crimes de terrorismo aumentaram, terrorismo feito por adolescentes. Sabe o que é terrorismo feito por adolescentes? Esses ataques que a gente vê nas escolas. Isso é tratado como terrorismo. E que, graças a Deus, muitas vezes a polícia descobre antes de acontecer. Sabe? E a gente está abandonando os nossos filhos dentro da nossa casa. A gente acha que eles estão muito seguros, porque estão dentro do quarto, porque estão comendo na mesa com a gente todos os dias, e a gente esquece que a gente deu uma janela para o mundo na mãozinha deles, na palma da mão deles. E eles estão ali vulneráveis a tanta coisa ruim dentro do quarto dele. E aí a gente não sabe onde vem tanta violência. Essa violência chega nos seus filhos, nos nossos filhos, através dos desafios da internet. Que a criança, o adolescente, o jovenzinho não tem repertório emocional para lidar com aquela pressão que ele ouve ali, com aquela chantagem que ele sofre, e ele acaba cedendo e fazendo coisas terríveis. Através das salas de conversa, sabe, o Discord, não sei se você conhece isso, com certeza o seu filho conhece, os jovens conhecem, sabe o que é o Discord? É uma sala de conversas, onde eles conversam falando. Ali acontecem muitos planos de crimes que são planejados ali. E o que a gente precisa fazer diante disso? Primeira coisa, a gente precisa despertar para a realidade que essas coisas estão acontecendo. Por mais que aqui,
Louvado seja Deus, a nossa igreja é um local seguro. Graças a Deus. Graças a Deus. Por mais que aqui seja um local seguro, a gente sabe que isso está acontecendo aí fora. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lamentar. Lamentar porque nossas crianças estão vulneráveis. Estão vulneráveis às vezes dentro de nossa casa, e na escola deles, com os amigos deles. Segunda coisa que a gente tem que fazer, ouvir nossas crianças. Ouvir nossos adolescentes, nossos jovens. Como é que está lá na escola? Como é que está ali, naquele contexto que ele está, na rede social, na vida virtual dele? O que está chegando? Não se culpe achando que ele tem que ter privacidade. Não tem que ter. Você tem que estar ali perto. Você precisa ouvir o coração dele. O que ele está sentindo? Tem alguém perturbando ele? Tem alguém fazendo alguma coisa ruim para ele? Ouça. A gente, enquanto igreja, a gente precisa refletir sobre isso. A violência de crianças e adolescentes está aumentando. O que a gente vai fazer? A gente tem que parar, ouvir nossas crianças, cuidar das nossas crianças, se aproximar, acolher as vítimas, porque as vítimas estão aí, vítimas de diversos abusos. E a gente vê aqui que o Eli, ele não se acovardou para os seus próprios filhos, porque às vezes a gente que a gente ama, que vai fazer coisas ruins, e a gente não pode se calar. E você, que é jovem, que é adolescente, se tem alguém fazendo alguma coisa que está te machucando, conversa com alguém, fala com alguém o que está acontecendo. A gente precisa fazer alguma coisa, porque tem gente que tem desprezo às pessoas, tem gente que faz coisas ruins, tem gente que despreza o Senhor, e quem despreza o Senhor, a gente só vê maldade, e a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E por fim, para você não ficar tão preocupado, a gente terminar tão mal, assim, Deus sempre levanta pessoas, Deus sempre levanta gente, quando parece que está tudo indo embora, a água está levando, está tudo destruído, Deus sempre levanta um Samuel. E eu fico muito feliz, porque por onde eu ando, eu vejo Deus levantando um vocacionado, jovens tementes ao Senhor, que não se dobram diante da maldade do mundo, que não se deixam moldar por esse mundo, gente jovem, talentosa, inteligente, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa no mundo, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Aqui na igreja eu vejo isso acontecer. Você vê gente jovem, adolescente, que quer servir ao Senhor. Essa galera que está aqui cantando, essa galera que a gente pode contar, que trabalha muito aqui na igreja, que trabalha fora da igreja também. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Eu fico muito feliz quando eu vou no campus da UFES e vejo lá jovens crentes que no meio de todos aqueles compromissos que têm, compromissos acadêmicos, e de tantas possibilidades de se perderem, tiram um momento para buscarem o Senhor juntos. E tem muitos jovens desses lá no campus da UFES que são da nossa igreja, que estão lá servindo ao Senhor, que estão lá testemunhando ao Senhor. A gente tem hoje, meus irmãos, não sei se você sabe, a nossa igreja tem 8 seminaristas, e desses 8 seminaristas, 5 são jovens. Deus está levantando Samuel nesse tempo. A nossa igreja hoje tem 2 missionárias jovens no campo. A gente tem a irmã Tainá Vicentini lá no Rio Grande do Sul. A gente tem a irmã Yasmin lá no interior de São Paulo, cuidando de refugiados. Deus está levantando jovens vocacionados, meus irmãos. Deus está levantando gente comprometida. Tem muita coisa ruim acontecendo, tem muita gente se perdendo. E, infelizmente, sempre vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Gente muito boa também que fica pelo caminho. E é muito triste quando gente muito boa fica pelo caminho. E a gente tem que orar por essas pessoas. E a gente tem que acreditar. E a gente tem que ir atrás dessas pessoas também. Mas sabe, toda vez que Deus te chama e você não vai, sabe quem é o maior prejudicado? Você. Toda vez que Deus te chama e você não vai, Deus levanta outra pessoa, Deus levanta Samuel. Quando Hofni e Finéias não querem, Deus levanta Samuel. E Deus continua chamando pessoas para terem os seus passos guiados por Ele.
para simplesmente serem lançados, que entendem o seguinte: eu tenho planos muito bons para mim, mas Deus tem planos muito melhores para mim. E eu quero orar com você, finalizando essa palavra, porque Deus continua chamando pessoas para se comprometerem com Ele. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: quem você vai ser nessa história? Você vai ser os filhos de Eli, ou você vai ser Samuel? De qual lado da história você vai estar? Vamos cantar? Fique de pé no seu lugar. Comece a falar com o Senhor também. Se Deus falou alguma coisa ao seu coração, de tudo isso que você ouviu aqui, que nesse momento você possa se levantar em seu coração e responder ao chamado do Senhor em sua vida. Porque Deus continua a chamar pessoas. E qual vai ser a sua resposta? De qual lado da história você vai estar? Quando Deus te chama e você não vai, o maior prejudicado é você.